Bolsonaro é nazista, sabe por quê? Porque ele tomou leite. A Xuxa ataca de novo. Ela soltou um vídeo recentemente no seu Instagram, hoje, né? Acho que foi hoje, alegando que o Bolsonaro é nazista. Por quê? Por quê? Porque ele bebe leite, gente. Porque o slogan dele é Deus, Pátria e Família. Porque os seus eleitores levantaram a mão assim, ó, ao orar. Como Paulo ordenou que orássemos com mão erguidas ao céu. Mas isso seria um símbolo nazista. Mas o que seria nazismo mesmo? E vamos ver quem mais se parece com o nazismo. Curta, comente, se inscreva, seu nazista, e bora para mais um vídeo. A primeira coisa a se dizer é que o nazismo foi erroneamente associado à direita simplesmente pelo fato de que nazistas lutaram contra socialistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ora, porque dois cachorros estão brigando, isso não os torna diferentes. Eles não brigam por serem diferentes. Eles brigam porque querem a mesma coisa, o osso. E no caso dos socialistas e nazistas, o poder. O autor de O Diabo na História escreve um livro para mostrar as diferenças e semelhanças, muitas semelhanças entre nazistas e socialistas, que no caso é a ideologia seguida aí pelo Lula. O autor resume assim: cada experimento totalitário teve seus atributos irredutíveis, mas compartilham algumas fobias. Eles tinham lá suas diferenças, mas possuíam muita coisa em comum. A ponto de o autor chamar o nazismo e o socialismo de gêmeos do terror. Por sinal, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, uma resenha sobre o livro O Diabo na História. Tá muito legal, assistam. Ali eu mostro as semelhanças e diferenças desses regimes de uma maneira mais profunda. Mas aqui, deixe-me dar uma pincelada rápida em algumas características nazistas. E aí você vai ver quem mais se parece com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse era o nome do partido do Hitler, sim. Partido Nacional Socialista. Ora, o próprio Hitler disse isso. Aprendi muito com o marxismo. Vamos lá. Uma característica muito presente no nazismo era o controle da economia. Os soviéticos deram o golpe bolchevique e disseram: agora a propriedade pertence ao povo, o povo que no caso era a elite socialista. No nazismo, a propriedade privada ficava nas mãos dos empresários, mas era só fachada. Seria mais ou menos assim: no regime soviético, o Estado tomava a sua cadeira. No regime nazista, o Estado dizia que a cadeira era sua, mas se você tentasse mudar a cadeira de lugar, o Estado diria: não, não pode. Se você tentasse pintar a cadeira, o Estado diria: não, não pode. Se você tentasse fazer qualquer coisa com a sua cadeira, o Estado diria: não, 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 não. Que é mais ou menos o que acontece aqui no nosso país. O dono da empresa é você, mas o Estado é quem regula meticulosamente tudo que você faz. Mises resumiu bem a ideia de propriedade no regime nazista. Os proprietários dos meios de produção eram chamados de dirigentes comerciais. O governo dizia a estes supostos empreendedores o que produzir, como produzir, em quais quantidades e a que preços. O governo também determinava de quem eles deveriam comprar, a quais preços e a quem poderiam vender. O governo decretava os salários que deveriam ser pagos para cada trabalhador e determinava também para quem e sob quais condições o capitalista deveria investir seus fundos. Olha, isso aqui é exatamente o que o Lula gostaria de fazer. Veja, o Bolsonaro colocou um ministro da Economia como agenda liberal, capitalista, e tem tentado privatizar um monte de coisas aí. Eu não sei se ele é tão liberal economicamente quanto eu gostaria, mas pode ter certeza, se alguém se parece com Hitler, é o Lula, com o seu ideal do Estado como grande agente para conduzir a economia, controlando todas as coisas. Lembra do William Vac? Por sinal, eu fiz um vídeo aqui sobre comentando esse vídeo do William Vac dando uma lapada no Lula. Lembra? O Lula levou uma surra do William Vac. O William Vac disse justamente isso. Essa ideia do Estado como agente econômico, é uma ideia lulista, foi um fracasso aqui. E os números mostram isso. E aí o Lula ficou todo doido. Não, que isso? Um mentiroso inveterado, né? Que isso, companheiro? O nazismo era um movimento coletivista, como o socialismo. Ambos imaginavam a extinção do indivíduo em nome de uma integração social. Um bom exemplo disso era o repúdio de Hitler pelo homeschooling. O homeschooling é proibido na Alemanha até hoje. Sabe quem? Sabe quem proibiu o homeschooling? Hitler, em 1937. Ele entendia, como Lula, no poder, ele acreditava no poder de doutrinar uma criança desde cedo, para que ela sirva aos seus ideais, aos ideais da nação, e não aos ideais do indivíduo, à crença do indivíduo. Não. O indivíduo deve ser, massacrado, como um rolo compressor, para servir aos ideais coletivistas dessa
essa galera, que são as mesmas ideias do Lula. Outro elemento muito presente no regime nazista era o desarmamento da população. Muitos falam que os judeus foram extremamente covardes ao não se revoltarem contra os nazistas. Olha, eles foram como ovelhas mudas para as câmaras de gás. Mas como eles iriam resistir se Hitler os desarmara? Um dos poucos episódios de resistência praticada pelos judeus contra os nazistas foi o famoso levante do gueto de Varsóvia. E por que os judeus de Varsóvia lutaram? Porque eles tinham armas! Poucas, mas tinham. Na Constituição americana é declarado o direito ao povo de se armar. E não pense que os americanos estavam pensando na proteção do povo apenas contra o Zé Droguinha. Não, a ideia é que um povo armado é um povo livre, que poderia se revoltar contra o governo caso este se tornasse ditador. Pense, por exemplo, na pandemia. Se o povo fosse ensinado a se defender e estivesse armado, você acha que o nosso povo seria tão passivo diante de um desmande absurdo como aquele perpetrado pelos governadores e prefeitos que retiraram o direito mais básico do ser humano, o direito de trazer o pão para casa? Mas quem é contra a população se armar? A semelhança de Hitler? Lula. Enfim, você nota no regime nazista essa tara por controle, essa tara pelo Estado como agente redentor da humanidade, onde sai Jesus e entra o Estado como nosso Deus. Obviamente, hoje, olhando para trás, nós vemos que o nazismo e o socialismo foram uma desgraça pelo simples rastro de miséria e escravidão que eles deixaram. Mas, como questiona Vladimir, como foi possível que milhões de pessoas se alistassem em movimentos revolucionários que visavam a escravização, exclusão, eliminação e, finalmente, extermínio de categorias inteiras de seres humanos, seus semelhantes, como os nazistas? A resposta é uma só: a falsificação da ideia do bem. Em nome do bem, pode-se praticar as piores atrocidades. Você repara que o discurso do Lula é sempre, aparentemente, em nome do bem, do pobre, dos mais necessitados. Muitos tendem a pensar em Stalin, Lenin ou Hitler como verdadeiros psicopatas, mas qualquer um desses homens que a história os pintou acertadamente como ditadores eram indivíduos que tinham a convicção plena que podiam trazer o paraíso à Terra. Eram pessoas que, em nome da igualdade e da liberdade, perpetraram o terror. Por exemplo, em nome do bem, é claro que a gente pode comprar a Câmara, fazer o mensalão, o petrolão, porque é em nome do bem. A esquerda atual conserva essas mesmas sementes. É engraçado que essas sementes sempre dão os mesmos frutos, mas o homem, esquecido do seu passado, acredita mesmo que dessa vez, se o PT ganhar, vamos plantar vento, mas não vamos colher tempestade. Que Deus nos ajude.